Comissão de Constituição, Justiça e Redação da ALEAN aprovou mais de 15 projetos de autoria dos parlamentares. 2014 é ano de eleição e os prazos precisam ser cumpridos por exigência da Justiça Eleitoral. E na edição do Bom Dia de hoje você também vai ver a articulação política para manter o modelo econômico da Zona Franca de Manaus em pé fez com que os embates partidários fossem deixados de lado. E ainda, técnicos e peritos explosivistas que atuam no estado do Amazonas são homenageados pelo Poder Legislativo. Começa agora o programa Bom Dia, hoje, terça-feira, dia 25 de março de 2014. Olá, bom dia para você que acompanha ao vivo a programação da TV Assembleia. Um total de 18 projetos de autoria dos parlamentares do Amazonas foi aprovado pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Assembleia Legislativa. Entre eles, a iniciativa do deputado Marcelo Ramos, do PSB, que cria limite de atraso para a entrega de imóveis pelas construtoras atuantes no estado. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação é a responsável pela análise da legalidade jurídica dos projetos de leis da Assembleia. O projeto só pode ser apreciado pelo plenário da Casa, caso passe pelo âmbito da comissão. Na primeira reunião de 2014, 21 projetos de lei foram analisados, dos quais 18 foram aprovados. Também recebeu parecer favorável um expediente da Secretaria de Estado da Fazenda com o relatório de audiência pública sobre metas fiscais do terceiro quadrimestre de 2013. Constaram na pauta ainda duas propostas de emenda à Constituição Estadual. Uma, de autoria do deputado José Ricardo, determina que 60% dos royalties do petróleo e gás sejam destinados a benefícios aos professores do Estado. A outra PEC é de autoria do deputado Luiz Castro e modifica o mandato dos controladores internos de poderes e instituições do Amazonas. As duas propostas de emenda receberam pedido de vista e foram retiradas de pauta. O presidente da CCJR, deputado Davi Almeida, comentou que, a partir de agora, irá intensificar o ritmo das reuniões, que deverão ser realizadas quinzenalmente. Nós vamos imprimir um ritmo mais intenso de trabalho nesse primeiro semestre para que nós possamos analisar o maior número de matérias possíveis, matérias que já estão tramitando na comissão, para que nós possamos dar celeridade a essas matérias e abastecer o plenário de proposituras para serem votadas no plenário. Entre projetos aprovados que seguirão para a deliberação em plenário, encontra-se o do deputado Marcelo Ramos, que cria limite para o atraso em entrega de imóveis pelas construtoras que atuam no estado. Hoje, um dos graves problemas que os consumidores no Amazonas vivem é a demora na entrega de apartamentos e de imóveis comprados na planta. E as regras são definidas meramente na relação contratual. O que nós estamos propondo é o estabelecimento de uma legislação relativa ao assunto, dando prazo máximo de entrega de 120 dias após o prazo acordado e estabelecendo penalidades com multas pecuniárias por caso de atraso, além do mais, estabelecendo multa desde a data definida para a entrega para quem já quitou o apartamento antes daquela data. Então, acho que isso vai regulando uma matéria que hoje é justificativa de muita dor de cabeça para o consumidor amazonense. Foi aprovada ainda a concessão de título de cidadã do Amazonas à senhora Rosália Arteaga, ex-presidente do Equador. A autoria do deputado Luiz Castro. 2014 é ano de eleição e os prazos precisam ser cumpridos por exigência da Justiça Eleitoral. Gestores públicos e parlamentares já articulam alianças e começam a traçar estratégias de campanha. Alguns deputados da Assembleia Legislativa já declararam que serão candidatos a cargo majoritário no estado.
Gestores públicos de primeiro e segundo escalão que vão se candidatar a cargos eletivos nas eleições de 2014 têm até o dia 5 de abril para a desincompatibilização dos atuais cargos. De acordo com publicações na imprensa local, até o momento, apenas os titulares Heron Bezerra, da Secretaria de Estado de Produção Rural, e Alessandra Campelo, da Secretaria de Juventude, Desporto e Lazer, anunciaram que vão deixar a função. Ambos são filiados ao PCdoB. Outros gestores de segundo escalão também devem fazer a desincompatibilização dos cargos. O atual ouvidor-geral do Estado e deputado estadual licenciado Vanderlei Dallas, do PMDB, o diretor-presidente do Detran Amazonas, Leonel Feitosa, do PSD. Além disso, dentro do processo interno do Partido dos Trabalhadores, o diretor-presidente do Instituto de Terras do Amazonas, Wagner Santana, e o secretário de Estado de Mineração, Daniel Nava, demonstraram interesse na candidatura para deputado estadual. Na Assembleia Legislativa do Amazonas, o deputado pelo PMN, Chico Preto, já anunciou que é pré-candidato ao governo. Por decisão do Diretório Nacional da Coligação formada pela Rede, PSB e PPS, o deputado Marcelo Ramos também vai concorrer ao Executivo Estadual. Notícias de que o pré-candidato ao governo do Amazonas, senador Eduardo Braga, do PMDB, sondou o deputado José Ricardo para compor a chapa majoritária na função de vice-governador, também foram veiculadas, mas, segundo o parlamentar, só vai concorrer se for ao cargo de governador. A minha posição, junto com outros companheiros do nosso coletivo, a gente defendeu candidatura própria, que o PT lançasse candidato a governador. A maioria dos outros grupos definiram que deveria se apoiar a candidatura de outro partido. E essa é a proposta, a tese que foi apoiada e foi vencedora desse debate. A eleição de 2014 será no dia 5 de outubro. A bancada do Amazonas comemorou a aprovação em primeiro turno pela Câmara da proposta de emenda à Constituição que prorroga por mais 50 anos os incentivos fiscais concedidos às indústrias da Zona Franca de Manaus. O texto precisa ser aprovado outra vez pelos deputados para depois ir à votação no Senado. A articulação política para manter o modelo econômico de pé fez com que os embates partidários fossem deixados de lado. Mesmo tendo sido criado durante a ditadura militar, o modelo sobreviveu à redemocratização do país e demonstrou importância vital para a região. Conheça um pouco da história. Olá, seja bem-vindo ao Bancada Parlamentar de hoje. A bancada do Amazonas comemorou a aprovação em primeiro turno pela Câmara Federal da proposta de emenda à Constituição que prorroga por mais 50 anos os incentivos fiscais concedidos às indústrias da Zona Franca de Manaus. O texto precisa ser aprovado outra vez pelos deputados para depois ir à votação no Senado. A articulação política para manter o modelo econômico de pé fez com que os embates partidários fossem deixados de lado. Mesmo tendo sido criada durante a ditadura militar, o modelo sobreviveu à redemocratização do país e demonstrou importância vital para a região. Conheça agora um pouco da história. 1967, um período conturbado na política nacional. Já era o terceiro ano do regime militar. O ato institucional número 4 deu poderes aos golpistas para instituir uma nova Constituição, ampliando ainda mais os poderes do Executivo. Na época, uma das principais preocupações do governo federal era de manter a unidade nacional. A realização de grandes obras e a criação de alternativas de desenvolvimento econômico eram vistos como ferramentas de integração com os estados. Foi pensando nisso que, em fevereiro de 1967, o governo federal, através do Decreto-Lei nº 288, regulamentou a Zona Franca de Manaus. 10 anos antes, a Lei nº 3.173 já havia criado o modelo, porém previa apenas um porto livre, que nunca foi efetivamente implantado. Essa reformulação estabeleceu incentivos fiscais por 30 anos para a implantação de um polo industrial, comercial e agropecuário na Amazônia. Mesmo tendo sido criado durante a ditadura militar, o modelo sobreviveu à redemocratização do país e demonstrou importância vital para a região. Eu vejo uma questão até de soberania nacional. O Brasil ele tem que oferecer algumas alternativas econômicas de sobrevivência do Norte. E o modelo Zona Franca, ele está mais do que provado que já deu certo, dá certo e deu certo.
e a nossa grande mola propulsora da economia, eu te diria, da nossa região. Com o passar dos anos, a data limite para o funcionamento do polo foi prorrogado e o Parque Industrial de Manaus tem uma sobrevida garantida até 2023. No Congresso Nacional, a expectativa é que ainda este ano seja aprovada de forma definitiva uma proposta de emenda à Constituição que garante mais 50 anos ao polo industrial. Apesar disso, boa parte dos membros do Parlamento Estadual defendem que o Estado deve buscar outras alternativas para o desenvolvimento econômico. Minha preocupação é que a gente agora, o próximo governante, procure aproveitar esse fôlego que a gente vai tendo e procure desenvolver outras alternativas de desenvolvimento para o estado do Amazonas. Nós temos aí outros estados vizinhos nossos, como Rondônia, que não tem preocupação com o polo industrial e que está tendo um grande desenvolvimento. Nós precisamos... 50 anos passa, né? Não vai ser na nossa geração, mas vai ser em outras gerações daí que nós precisamos criar alternativa, principalmente para o interior do estado. Uma das maiores críticas que se faz ao modelo é a de que ele trouxe pouco benefício ao interior do estado. É papel da Assembleia Legislativa e dos próximos governantes do Amazonas acompanhar e incentivar o desenvolvimento de alternativas que busquem complementar o crescimento da capital, enquanto geram emprego e renda também nos municípios mais distantes. Líderes da oposição na Câmara e no Senado se reúnem nesta terça-feira para articular a estratégia de criação de uma comissão parlamentar de inquérito que deve investigar a compra pela Petrobras da refinaria de Pasadena, nos Estados Unidos, em 2006. O negócio custou à estatal mais de US$1 bilhão, quase 30 vezes o valor pago pela empresa belga Astra para adquirir a mesma refinaria um ano antes. A reunião será realizada no gabinete do senador Aécio Neves. A oposição denuncia superfaturamento na operação feita pela Petrobras e quer apurar as razões do prejuízo. Em nota à imprensa, a presidente Dilma Rousseff, que à época do negócio presidia o Conselho de Administração da estatal, reconheceu que a transação foi autorizada mediante parecer técnico e juridicamente falho. E o plenário do Senado pode votar esta semana 3 propostas de emenda à Constituição. A que dificulta a criação de órgãos públicos por parte do Poder Executivo, a que limita o uso de recursos em processos penais e a que acelera o exame dos tratados internacionais pelo Congresso. A PEC 15 do senador Ricardo Ferraço, do PMDB do Espírito Santo, extingue o recurso extraordinário cabível junto ao Supremo Tribunal Federal e o recurso especial, no caso do Superior Tribunal de Justiça. Os dois seriam substituídos por ações rescisórias, para anulação da decisão, mas somente após o efetivo início do cumprimento. O objetivo é evitar que esses recursos sejam usados para protelar decisões definitivas. Na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, o texto foi modificado nos termos do relatório do senador Aloysio Nunes Ferreira, do PSDB de São Paulo. A CCJ decidiu manter os 2 tipos de recursos e apenas antecipar o início da execução da sentença. O texto aprovado na comissão garante a execução imediata da ordem de prisão em caso de sentenças proferidas por órgãos colegiados ou pelo Tribunal do Júri. Uma pesquisa feita pelo portal Medialog revelou que os parlamentares amazonenses estão entre os mais acessados nas redes sociais se comparado a outros políticos brasileiros. Entre 81 deputados e senadores do Congresso Nacional, escolhidos como a elite digital, estão os senadores Eduardo Braga e Vanessa Graziotin, ambos com notas 6 de uma escala de 0 a 10. Somente 10 congressistas obtiveram nota 7, de acordo com o levantamento. A bancada amazonense é considerada a segunda do país em fãs no Facebook, ficando atrás apenas dos parlamentares do Rio de Janeiro. Fica em 10º lugar entre 27 estados em seguidores no Twitter. A Assembleia Legislativa homenageou ontem, segunda-feira, os técnicos e peritos explosivistas que atuam no estado do Amazonas. O evento foi proposto pelo deputado estadual Cabo Maciel e visa dar visibilidade ao trabalho desses profissionais. Seres humanos que arriscam a própria vida para garantir a segurança da coletividade. Os técnicos e peritos explosivistas têm como função atuar de forma preventiva e reativa em ocorrências que envolvam o uso de artefatos explosivos.
O trabalho destes profissionais, que estão presentes na Polícia Civil, Militar e Federal, foi reconhecido durante sessão especial realizada na Assembleia Legislativa. A Assembleia Legislativa, ela, verificando a data, o dia desse profissional, ela chamou aqui o Comando da Polícia Militar e outros órgãos também, para que nós pudéssemos agradecer, parabenizar as ações dele e motivá-lo, né? Esse profissional que muitas vezes trabalha sempre nos bastidores, sem muito ter uma mídia de forma geral, mas que é reconhecido por todos nós, né? Que são policiais militares, policiais civis e federais, voltados a essa área, onde há uma grande incidência de risco nessa área de explosivo. Mesmo assim, eles se doam, trabalham, estudam, têm uma capacitação grande e recebemos recursos do governo federal, do governo estadual, para melhorar ainda mais esses profissionais, para realmente, como você falou, aí, prestar um serviço de excelência à nossa população do Amazonas. Com a proximidade de grandes eventos no país, como a Copa do Mundo de Futebol, a atuação destes profissionais é ainda mais importante. Historicamente, o Brasil ele não é palco de situações envolvendo ameaças terroristas. Mas a gente já está começando agora com questões pontuais. A gente vê muita questão envolvendo caixas eletrônicos e outras coisas similares, né? Tem muito problema envolvendo explosivos. E agora, por conta específica dessa questão dos grandes eventos, o Brasil ele acaba que, embora não seja um país que tenha um histórico de muitos atentados, a gente acaba virando palco. Então a gente tem que se preocupar com isso para poder, tanto num primeiro momento, dissuadir qualquer intenção nesse sentido, e no segundo momento, caso realmente exista alguma ameaça concreta, a gente consiga atuar para neutralizar essa ameaça. Então, a gente tem que estar preparado para isso. Há 3 anos, a Polícia Militar vem se preparando para o grande evento Copa. Então, o nosso dia a dia é o dia a dia de toda a tropa especializada. Treinar, operar e dar treinamento. O grupamento Marte da Polícia Militar é uma das unidades especializadas que vão trabalhar diuturnamente. Nós vamos estar com um efetivo de 20 homens, devidamente treinado e equipado para atender ocorrências que envolvam artefatos explosivos improvisados, bombas e explosivos. O deputado estadual Cabo Maciel foi o autor da proposta de homenagem. Segundo o parlamentar, é importante que o Poder Legislativo preste o reconhecimento devido a estes policiais. É gratificante porque eles têm um trabalho muito perigoso. E muitas das vezes a sociedade não tem ciência de que a Polícia Militar, Civil e Federal tem um grupo especializado para isso. São pessoas capacitadas muitas das vezes até fora do país. E que nos momentos de necessidade, você sabe que o terrorismo está em todos os cantos. Tem pessoas querendo meter artefatos de bomba dentro de escola, dentro do aeroporto, dentro de embarcações, praças públicas onde tem um aglomerado muito grande de pessoas. E é necessário que a nossa polícia se prepare para a Copa do Mundo. O parlamentar também é autor da lei aprovada em 2012, que instituiu o Dia Estadual do Policial Técnico e Perito Explosivista, comemorado no dia 27 de fevereiro. E veja a seguir, Sinésio Campos anuncia nova área de reserva de desenvolvimento sustentável na zona rural de Manaus. Não saia daí, voltamos já. Quer saber mais sobre o que está acontecendo na Assembleia Legislativa? Acompanhe seu deputado também pelo site, onde você encontra a agenda de eventos, notícias do parlamento e muito mais. Acesse www.ali.am.gov.br. Assembleia Legislativa, cuidando da nossa gente. A Comissão de Assuntos Municipais é formada pelo presidente, deputado Tony Medeiros, vice-presidente, deputado Orlando Cidade e seus membros efetivos, os parlamentares Abdala Frache, Luiz Castro, Belarmino Lins, Cabo Maciel, Wilson Lisboa e Sidney Leite.
possui como atribuições políticas públicas, programas, projetos e matérias relativas à habitação, defesa civil e proteção em situações de risco, enchentes e vazantes. Análise de condições dos serviços públicos, visando a redução de desigualdades sociais, desenvolvimento urbano, região metropolitana, aglomerações urbanas, microrregiões, redes e consórcios de municípios. Entre em contato pelo e-mail coman@alean.gov.br ou pelo telefone 3183 4549. Saiba mais sobre as comissões parlamentares de seu interesse e faça valer seus direitos como cidadão amazonense. Estamos de volta com o programa Bom Dia. Presidente da Comissão de Geodiversidade e Recursos Hídricos da Assembleia Legislativa, deputado Sinésio Campos, anuncia nova área de reserva de desenvolvimento sustentável na zona rural de Manaus. O projeto de lei que institui a reserva foi aprovado na Casa neste mês. A nova reserva é resultado de reivindicações dos moradores do Parque Estadual Rio Negro, que há 13 anos lutavam para que a unidade de conservação fosse transformada em RDS. O Parque Estadual do Rio Negro, setor sul, possui uma área de mais de 150 mil hectares, parte dele constituído por 27 comunidades. O local fica a 40 quilômetros da capital amazonense. A única via de acesso é por meio fluvial. A comunidade mais populosa da área é a de Bela Vista do Jaraqui, com aproximadamente 350 famílias. Em reunião com o presidente da Comissão de Geodiversidade e Recursos Hídricos da Assembleia Legislativa, deputado Sinésio Campos, e secretários do Estado, líderes comunitários relataram diversos problemas de infraestrutura local. Na comunidade nós não temos nada, não temos, até o nosso gerador que quebrou faz uma semana. E a gente não tem colégio, a gente não tem luz para todos. Assim como alguns falou que no momento só tem luz para alguns, né? E hoje em dia a gente precisa muito. O único meio de fornecimento de energia é feito por um gerador que funciona durante 8 horas para atender mais de 100 alunos de uma escola municipal. A escola recebe combustível para o grupo gerador da Secretaria Municipal de Educação para o horário de funcionamento da escola. E nos finais de semana, quem faz esse abastecimento é a própria comunidade, através de uma colaboração onde todas as pessoas que têm acesso à energia oriunda do grupo gerador cotizam e a gente faz a contribuição para termos a energia nos finais de semana. Os primeiros moradores das comunidades descobriram que toda a área havia sido transformada em um parque estadual de conservação ambiental sem consulta popular. Há 13 anos, a comunidade vem lutando para que a área mude de parque de conservação para reserva de desenvolvimento sustentável, uma vez que as famílias são impedidas de utilizar os recursos naturais para o próprio consumo e também para a economia local. Eu gostaria que hoje seria o último dia de aflito nós, que eles entendam que assine essa separação desse parque de cima de nós, porque está todo mundo amagoado por isso, que nós não podíamos pegar um peixe para comer, nós não podíamos matar uma caça para comer. Após vários estudos técnicos envolvendo o parque e de aprovações de leis no Poder Legislativo, o deputado Sinésio Campos, depois de ouvir as reivindicações dos moradores, anunciou que a área passa a ser conhecida como Reserva de Desenvolvimento Sustentável Poranga Conquista. Nesse exatamente dizer para vocês que Conquista Poranga, ou Poranga Conquista, conseguiu ser aprovado a lei É uma demonstração que o Poder Executivo, quando está em sintonia
com o poder legislativo, as coisas fluem. E quem ganha é exatamente a população. Então está de parabéns. Ou seja, a partir de agora, dentre vários programas que poderão ser implantados aqui, um exemplo, o programa Luz para Todos é o ponto de partida. E daí temos os órgãos do Estado, como a FEAM, que é o agente de financiamento, de fomento, pode vir também para cá. Ou seja, vai mudar a vida do povo. Diante do anúncio, o coordenador das lideranças comunitárias já destaca expectativas para o desenvolvimento das comunidades da margem esquerda do Rio Negro. Nós acreditamos que a economia local vai ser desenvolvida, os programas do governo federal, como o próprio programa Luz para Todos e outros mais, podem chegar até a região, trazendo mais conforto, trazendo melhoria de qualidade de vida, acondicionar alimentos. Minha Casa Minha Vida Rural, que também é um programa do governo federal, vai poder chegar em função do documento da terra. Enfim, são várias as melhorias e que a população está muito feliz com essa iniciativa. Com essa nova etapa de política de unidades de conservação no Amazonas, o Estado busca agora projetos que possam viabilizar a inclusão social da população local. O nosso objetivo agora será atender as 350 famílias residentes aqui, que já estão aqui há mais de 20 anos, desde a criação da área protegida. E agora, ela sendo de uso sustentável, nós conseguiremos fazer a inclusão social de projetos e programas, especialmente quanto à regularização fundiária e acesso aos programas federais e estaduais. A Amazonas Energia não pôde ainda fazer a implementação do programa Luz para Todos em todas essas 27 comunidades, justamente em função da dificuldade de se conseguir o licenciamento ambiental. Então, com a transformação do parque em RDS, a Prefeitura Municipal vai poder trabalhar, fazer a abertura da acessibilidade e, se Deus permitir, até o final do programa Luz para Todos, todas as comunidades terão energia 24 horas. Foram contempladas nesta nova delimitação do parque mais de 15 comunidades. Assim, o Amazonas passa a ter 42 unidades de conservação ambiental, correspondendo a 19 milhões de hectares, o que representa 12% da área do estado. A Secretaria de Produção Rural do Estado do Amazonas inaugurou no último sábado um feirão no antigo porto do São Raimundo. O local irá permitir que produtores da região metropolitana de Manaus revendessem os produtos sem a necessidade de atravessadores. Alface, couve, tomate, macaxeira, frutas e ovos. Estes são alguns dos produtos que o cidadão manauara poderá encontrar na mais nova feira da cidade. Aproveitando a estrutura do Porto do São Raimundo, que perdeu boa parte da demanda após a construção da ponte sobre o Rio Negro, o terceiro feirão da CEPROR irá atender principalmente os habitantes da Zona Oeste de Manaus. Os maiores beneficiados são os produtores rurais da região metropolitana, que agora contam com um suporte para a venda da produção sem atravessadores. O deputado estadual Adilto Afonso participou do evento de inauguração da feira e parabenizou o governo do estado pela iniciativa. Um bairro do São Raimundo, que é zona oeste da cidade, que vai aqui contemplar a Glória, Santo Antônio, que tem uma população, até Aparecida, um contingente de moradores muito grande e que certamente com uma facilidade também de escoamento da produção aqui de Iranduba, de Manacapuru. Portanto, era uma área que estava aqui praticamente desativada e que em boa hora é aproveitada, aproveitada pelo governo do estado através da CEPRO. Eu quero parabenizar mais essa iniciativa da CEPRO, do governo do estado, em dar essa oportunidade aos produtores e também aos consumidores. Durante a solenidade de abertura da feira, também houve a entrega simbólica de alevinos de tambaqui. Segundo o secretário de Produção Rural, Heron Bezerra, os investimentos no setor primário, e em especial na piscicultura, são prioridade para a atual administração. 300 mil alevinos, simbolicamente, para completar uma quantidade de 132 milhões de pós-lava. Ou seja, nós já entregamos para o produtor de base familiar 132 milhões de pós-lava. Uma pós-lava, portanto, ela vai virar um peixe. Para você entender do que nós estamos falando, para quem está nos ouvindo, que eventualmente não é do ramo, cada pós-lava dessa vai virar um peixe. Portanto, nós entregamos 132 milhões de peixes para a população do Amazonas, o que é um incentivo enorme à piscicultura, somados
com 14 estações de produção de alevinos, a chamada UPA, Unidade de Produção de Alevino, que nós já inauguramos, e mais 2 que estão em construção e mais 10 que serão construídas agora em 2014. Eu sempre digo que a gente precisa pensar em outras alternativas econômicas do estado da Amazônia. A distribuição de alevinos possibilita que as pessoas passem a criar o peixe e, consequentemente, gerar renda. Isso é que é necessário. E é preciso que o governo faça isso, distribua o alevino, incentive. Né? E o que o governo faz daqui, justamente com essa distribuição, é incentivar a criação de peixe em cativeiro. E a gente sabe que aqui nos arredores de Manaus, nesses municípios da região metropolitana, já tem uma boa criação de peixe. E o governo incentivando, com certeza, melhora. A princípio, a feira irá funcionar todos os sábados. Porém, segundo o titular da CEPROR, a ideia é que os produtores realizem um rodízio para que o local funcione em todos os dias da semana. As atividades físicas influenciam positivamente em 3 aspectos da vida: o social, o psicológico e o neurológico. Além de melhorar o humor e aumentar a autoestima, também combatem a ansiedade, aumentam a capacidade cardiopulmonar e a flexibilidade. Para conscientizar os aposentados quanto a todos esses benefícios, a Assembleia Legislativa realizou na manhã de ontem, segunda-feira, uma palestra voltada para os aposentados. O processo de envelhecimento é natural e o corpo passa por profundas transformações com a chegada da terceira idade, como a diminuição da força e o surgimento de doenças como hipertensão e osteoporose. Uma ótima medida preventiva para essas situações é a prática de atividades físicas. A atividade física ela causa vários benefícios, independente da idade que a pessoa exerça, pratica, né? Para os idosos é algo assim especial, né? Porque os idosos já sofreram várias perdas, né? Eu digo físicas, né? É natural no processo de envelhecimento. Raiteres, que tem 68 anos e há 4 pratica atividade física 5 vezes por semana, já sente a melhora no condicionamento físico. Se não fosse essa academia, talvez eu não estivesse mais nem andando, porque você sabe que ao longo da nossa vida nós vamos adquirindo determinadas doenças que elas só surgem com a idade avançada, né? A partir dos 50, 60 anos é quando surge. E como evitar isso? Creio eu que nós podemos evitar muito bem através do exercício físico. O diretor do Centro Médico da Alean convocou os aposentados a participarem das atividades físicas realizadas pela casa. Não basta só viver bem mais, é preciso viver com qualidade, com independência, com autonomia. E esse é o grande objetivo, é estimular as pessoas a cuidar bem do seu corpo, a se alimentar de forma correta e praticar o exercício. Esse exercício que vai trazer força muscular, que vai trazer prevenção da queda, que vai trazer combate às doenças articulares. À medida que você movimenta, você lubrifica a articulação e não deixa as doenças da articulação tomar conta para lhe levar para a imobilidade. Então nós vamos lutando sempre através dos nossos aposentados para que nós possamos trazê-los para esse momento de esclarecimento, de educação em saúde, para que ele viva bem mais, mas viva com qualidade. Quem desejar realizar atividades físicas deve procurar o Centro Médico da Alean. E o programa Bom Dia termina aqui. Você que ficou conosco até agora pelo canal 99 TV Assembleia, muito obrigada pela sua audiência. Para conferir a reprise, acesse o canal Alean no YouTube. Uma ótima terça-feira para você e até amanhã no próximo programa. Tchau, tchau.